Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e hoje vamos falar um assunto de extrema importância dentro das perícias judiciais, seja na atuação como perito judicial ou como assistente técnico, que é a questão das súmulas, certo, Tatiana? Certo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E que se trata o assunto? Súmula. Súmula vem do latim summa, onde quer dizer o resumo. É um assunto que já tem uma jurisprudência, onde está sendo mais relevante aquelas decisões. Então cria-se a súmula para poder orientar os juízes, advogados, os atores envolvidos dentro dos processos judiciais, certo, Tatiana? Correto. Muitos perguntam acerca da utilização das súmulas, tanto no laudo pericial pelo perito, quanto no parecer pelo assistente. Na prática, a gente faz laudo do Brasil inteiro e tem acesso a muitos laudos, de todos os estados do Brasil, uma grande quantidade. A gente vê nos laudos periciais pouquíssimos peritos citando as súmulas propriamente ditas. Particularmente, nós não citamos as súmulas dentro do laudo, mas isso não impede o perito, o assistente, óbvio, de fazer consulta. Não existe limite para a consulta técnica, ainda que a súmula não seja um instrumento técnico e sim jurídico, de utilização do juízo, de toda a esfera jurídica do processo, ele faz menção a um tema técnico. Então, ignorar as súmulas não faz parte ali do rol de investigação que o perito está fazendo acerca do material que ele vai levar em consideração. Mas não se cita, o perito não cita a súmula justamente por ela não ser uma matéria técnica e sim uma matéria jurídica de utilização do juízo. Mas é importante levar em consideração essas analogias que são feitas. Vamos pegar um exemplo bem polêmico, A questão da limpeza de banheiro. O anexo 14 ele não é claro quanto à questão de higienização do banheiro. Então ele não é claro nem para a questão técnica do perito enquanto caracterização da condição de insalubridade pelo biológico, e ele também não é claro para o juízo. Então o juízo, se valendo da 448, que é o resumo acerca da questão, falou que a limpeza de banheiro público de grande circulação, excluindo escritório, residência, é sim considerado em condição de insalubridade. Mas o que é grande circulação? Nem a súmula, na verdade, ela cita o que é grande circulação. Em pesquisas aí pela internet, você encontra alguns números balizadores, porque essa é a dúvida de todo mundo. Qual que é o entendimento do juízo quando se depara com uma situação dessa? Eu já vi números, 40 pessoas de circulação, de utilização de tal banheiro, e ali o juízo, na mentalidade do juízo, ele não está, na verdade, caracterizando a condição de insalubridade porque a pessoa está fazendo a limpeza, a higienização do banheiro propriamente dito, que eu sei que tem alguns peritos que levam para a questão do esgoto no anexo 14, por falar que é o início do esgoto, enfim, tem de tudo, enquanto entendimento. Mas o juízo, ele deixa claro que a questão da caracterização vai ser pela grande circulação desse banheiro coletivo público. Com certeza esse já dá assunto para um outro vídeo, É verdade. Da caracterização relacionado aos banheiros, limpeza, serviços de limpeza no modo geral, Mas voltando à questão da súmula... Da utilização ou não, Como a gente falou no início. Exatamente. A Tatiana, ela sintetizou bem a questão da súmula perante ao perito judicial. Ou seja, o perito judicial, ele não deve colocar, e na grande maioria que a gente não vê colocando, mas porém a consulta é válida sim, já que para chegarem a essa decisão da súmula foi feita muitas análises, muitas decisões, muitos profissionais estão envolvidos, tanto juízes até mesmo como profissionais da área de CST. Agora, vamos para a questão do assistente técnico. E o assistente técnico, ele deve utilizar da súmula da mesma forma que utiliza o perito? O que você acha, Tatiana? Já o assistente técnico funciona assim. O assistente técnico ele vai fazer o parecer e o perito ele faz o laudo pericial. O assistente técnico ele está ali defesa de uma das partes. Em termos de defesa, o assistente técnico sim faz
a referência da súmula. Assim como o perito, ele também não tem subsídio técnico, muitas vezes, como o exemplo que eu citei, o exemplo da limpeza, o exemplo do calor, que se não me engano está no 173, na súmula 173, que fala da analogia entre o calor e a radiação não ionizante, que também é um outro tema polêmico aí dentro das decisões, né, em matéria de insalubridade, de caracterização ou não. Então, o assistente técnico, ele se vale, porque o assistente técnico está ali fazendo a parte da defesa e ele está construindo uma defesa para o jurídico, né, de quem contratou ele, e certamente não, todas as vezes o advogado que está fazendo a construção dessa peça, né, para manifestar, para impugnar esse laudo do perito, ele vai se utilizar das súmulas. Então, quando não houver possibilidade de defesa, o assistente técnico utiliza. Eu utilizo, nós utilizamos. Então, a gente entende que sim, é pertinente toda a matéria, incluindo algumas defesas, né, do ponto de vista jurídico da coisa, é muito bem aceito. Então, no laudo pericial, se tem o conteúdo, muitas vezes se caracteriza pelo aquele conteúdo que tem síntese em conjunto com a questão técnica, mas na questão do parecer como assistente se utiliza, é claro, né? Não existe nenhum freio ali, então não tem defesa e eu vou lá e eu faço essas citações, muitas vezes jurídicas, e muitas vezes eu faço citações, nós fazemos citações, que é comum, que até o advogado se utiliza muito bem disso, de se utilizar processos e citar outras decisões que foram feitas assim em cima de outros processos, então a gente se vale ali, porque a legislação ela é subjetiva, né? Então a gente pega a questão calor, radiação não ionizante, biológico e tantos outros temas mais, então a gente tem ali sempre um meio para atuar tanto na assistência quanto na judicial, né? Como perito judicial. Exatamente, ou seja, para o assistente técnico você tem uma abertura maior de estar utilizando essa ferramenta, né, digamos assim, que são as súmulas. Você vai deixar mais encorpado para poder fazer a sua defesa, haja vista que você avança mais, inclusive na parte jurídica, como a Tatiana falou, usando elementos de outros processos, outras decisões, para você demonstrar para o juiz que aquilo que você está propondo, ou seja, a defesa do seu cliente, está no caminho correto. Certo, Tatiana? Certo, correto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, ajude a nós estarmos criando mais conteúdo para você. De que forma? Dá um like, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda a divulgar para mais pessoas. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até, pessoal.